No sistema político brasileiro, o número de senadores é o mesmo para os 26 estados e o Distrito Federal. São 3. O objetivo é garantir equilíbrio nas decisões do Congresso, já que na Câmara o número de deputados é proporcional à população de cada estado. Mas uma proposta em análise no Senado pretende reduzir o número de senadores em 1/3. O autor, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, é o convidado do Cidadania. Senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cidadania. Essa proposta ela foi apresentada pelo senhor em 2007, mas não foi votada na legislatura passada e agora o senhor a reapresentou. Qual é o objetivo da proposta? Na verdade, desde 99, eu tenho apresentado proposições que têm por objetivo tornar o legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Nós estamos diante da falência do modelo e temos que buscar nas reformas um modelo que seja sustentável. O Executivo precisa de reforma e nós advogamos aí uma redução pela metade do número de ministérios. Da mesma forma, o Legislativo. Nós temos que rever os orçamentos. O orçamento de custeio do Executivo, o orçamento de custeio do Legislativo e do Judiciário também. Dos tribunais de contas, da mesma forma. Das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores. Há orçamentos inchados. E nós temos, diante da situação atual, da crise, da falência desse modelo, temos que buscar reformas e, para termos autoridade de propor reformas em outras instituições, temos que começar pela nossa. A população não concorda em pagar o que paga pela manutenção de todas as instituições públicas, inclusive a nossa. Portanto, reduzir o número de senadores em 1/3. Eu creio que teremos um Senado mais qualificado, a concorrência será mais exacerbada. Ao invés de 2 senadores eleitos num pleito, teremos a eleição de 1 senador apenas, como ocorreu na eleição passada, quando o Senado renovou o seu 1/3. Então, nós teríamos em todas as eleições a eleição de apenas 1 senador. A economia seria significativa, mas o que importa mais é a qualidade e, certamente, nós teríamos um avanço em matéria de qualidade. Dos atuais 81 senadores, então, se essa proposta for aprovada, o número cairia para 54. Isso, de alguma maneira, afeta a representatividade das decisões aqui no Senado? De forma alguma, nós já tivemos um período de 2 senadores. Nos Estados Unidos, são 2 senadores também por unidade da federação. E a nossa proposta vai além do Senado, chega à Câmara, às assembleias e às câmaras de vereadores. Essa proposta chegou a receber parecer favorável na legislatura passada, na CCJ. Ela acabou não sendo votada, agora ela sendo reapresentada tem que passar de novo pela CCJ? Exatamente. Nós reapresentamos todos os projetos, este que diz respeito ao Senado, que é uma proposta de emenda à Constituição, e também as propostas que dizem respeito à Câmara dos Deputados. Em relação à Câmara dos Deputados, nós queremos restabelecer a exata proporcionalidade da representação popular. Desde o pacote de abril de 77, há uma distorção gritante. Alguns estados possuem proporcionalmente mais representantes do que outros, e isso provoca o desequilíbrio. A representação tem que ser proporcional ao número de habitantes de cada unidade da federação. Para dar um exemplo, um parlamentar de Roraima representa 50 mil pessoas. Um parlamentar de São Paulo representa mais de 500 mil pessoas. Então, há um desequilíbrio. Uma curiosidade, foi a única vez que o presidente Ulisses Guimarães deixou a presidência da Constituinte e foi à tribuna defender esse reequilíbrio, defender o reajuste da representação popular. E ele não foi bem sucedido. Veja que não é fácil.
mas é uma tentativa necessária. E, neste caso, nós estamos propondo o reequilíbrio da representação popular com a redução do número, em torno de 20% de parlamentares, o que significaria também uma grande economia e um avanço em matéria de qualidade da representação. Nós já tivemos a Constituição de 34, estabeleceu o número de 2 senadores. Esse número passou para 3, foi durante a ditadura militar, naquele episódio do senador biônico? Quando se inventou o biônico, né, o senador biônico, que era um senador nomeado, aí passou o Senado a ser constituído por 3 senadores por unidade da federação. E acho que nós devemos retomar a situação anterior, né, com 2 senadores por estado. Se a sua proposta for aprovada, de alguma maneira, algum senador que esteja em exercício será atingido, será afetado? Não, aí é um direito adquirido, né, irremovível. Nós jogamos para frente. A mudança diz respeito às eleições que viriam, né, depois da aprovação da proposta. Eu sei que cortar na própria carne é sempre dolorido, né? Mas, veja, a população está nas ruas do país indignada. Na verdade, o protesto se dá em relação à corrupção, a população não suporta mais os escândalos de corrupção, a incompetência de gestão, mas seguramente o desperdício. Nós somos criticados sempre, o Congresso é criticado sempre, às vezes até achincalhado, né, por gastar demais. Fazem comparativos, às vezes até incorretos, não é? Para revelar essa insatisfação. E nós temos que oferecer resposta. A mudança desse modelo é a exigência da sociedade. As pessoas não estão indo para as ruas do país para se divertirem num domingo. Não, elas estão indo às ruas do país embaladas pela indignação. E certamente esse modelo perdulário atual, que é um modelo gastador, né? Um modelo que provoca o desperdício, né? Que é um modelo excessivo em matéria de sustentação financeira, esse modelo é uma das causas dessa insatisfação popular. Agora, o senador permaneceria com 8 anos de mandato. Esses 2 parlamentares disputariam a eleição na mesma época ou cada um disputaria a cada 4 anos? Como atualmente, né, a cada 4 anos. Ocorre que a duração do mandato pode ser também revista na reforma política, né? Quando se trata da coincidência dos mandatos, também se trata da redução do mandato do senador. O que se discute é a hipótese, por exemplo, de uma eleição no próximo ano para um mandato de 6 anos, com a coincidência a se estabelecer em 2022. Em 2022 teríamos eleições gerais com mandato de 5 anos. Então, a partir daí, certamente, os mandatos teriam o mesmo tempo de duração com a redução do mandato de senador, do tempo do mandato do senador. De 8 para 6 anos. Aí para 5 anos, né, já que a proposta, se essa proposta vingar, né, se ela for aprovada pelo Congresso, aí nós teríamos mandatos de 5 anos sem a reeleição para os cargos executivos. O senhor é favorável ao fim da reeleição, já que estamos falando de reforma política? Nós podemos voltar a discutir reeleição quando alcançarmos um estágio de maturidade política que possibilite utilizarmos o instituto da reeleição. O que ficou comprovado no Brasil é que o abuso é inevitável. A máquina pública é usada de forma abusada, né? E certamente desestimula, estabelece uma concorrência desigual, o prejuízo é da população, porque o mandato passa a ser exercido em função da reeleição. Então, as medidas administrativas passam a levar em conta o interesse eleitoreiro, muitas vezes à frente do interesse social.
o desperdício se torna, aumenta o déficit público. Veja o déficit do governo brasileiro no ano passado, no ano da eleição. Nós ouvimos aqui do ministro da Fazenda que o ano de 2014 não pode ser parâmetro para estabelecer o limite de gastos. Ou seja, é uma confissão do ministro da Fazenda que o governo exorbitou no ano eleitoral. Portanto, a reeleição no Brasil demonstrou ser um instrumento que prejudica o povo, não é? O povo é o grande prejudicado, é a vítima da reeleição. E não é só porque os mandatos dos reeleitos, né, têm sido, em regra geral, precários, né, reprovados pela opinião pública. Talvez até em função do que é feito no ano eleitoral. A herança passa a ser uma herança maldita. O reeleito passa a sofrer as consequências da herança que ele próprio deixou. E, neste contexto, nós somos favoráveis ao fim da reeleição. E, no caso, o mandato de quem tem cargo majoritário, presidente, governador, prefeito, seria, no caso do mandato do presidente, seria 4 anos ou 5 anos? Todos os mandatos seriam de 5 anos, né, a partir dessa proposta. Nós não sabemos se essa proposta será aprovada. Aliás, quando se fala em reforma política, a primeira palavra deve ser a do perdão. Dizer para a população, ó, nos perdoe, nós fomos incompetentes durante todos esses anos, porque estamos discutindo reforma política há mais de uma década e ela não acontece. Está certo, é um presidencialismo forte. Cabe à presidência da República a responsabilidade maior, porque no presidencialismo como o nosso, as reformas de profundidade só ocorrem quando há interesse de quem preside o país. Quando quem preside o país lidera o processo, articula, busca consenso. Quando isso não ocorre, a reforma se torna distante, é o que está ocorrendo. Não só com a reforma política, como as demais, que também não acontecem. Reforma do sistema federativo, reforma tributária. A reforma administrativa compete ao Executivo fazer e não faz. Portanto, primeiramente o perdão e depois a constatação. Se não houver um entendimento entre as duas casas, nós vamos gerar novamente frustração. Por quê? O Senado aprova, em 99 nós aprovamos aqui uma reforma política. Havia no período legislativo anterior uma comissão que trabalhou, que estudou, que discutiu e apresentou uma proposta. Nós chegamos em 99 e aproveitamos o trabalho daquela comissão. Aprovamos todas essas matérias que hoje estão sendo debatidas, não é? E encaminhamos a financiamento público de campanha, por exemplo, encaminhamos à Câmara dos Deputados, que guardou nas suas gavetas e iniciou procedimentos novos, né? E que não foram concluídos. Então a reforma não aconteceu. Nós corremos o risco, novamente, dessa frustração, porque se não houver um entendimento, principalmente entre os dois presidentes, já fiz esse apelo ao presidente Renan Calheiros, que conversou com o presidente Eduardo Cunha, são do mesmo partido, portanto há a possibilidade do entendimento para que as propostas aprovadas no Senado sejam rapidamente avaliadas e deliberadas na Câmara e vice-versa, para que nós possamos chegar ao fim desta discussão, desse debate e da proposição de um novo modelo político mais compatível com as exigências da sociedade nesse momento. A questão do financiamento de campanha, que é apontada como essencial para que tenhamos uma política menos tingida, ou seja, tisnada por escândalos de corrupção, né? O senhor é a favor do financiamento público exclusivo de campanha? Olha, essa é uma questão crucial, porque certamente boa parte da corrupção na administração pública tem origem nas campanhas eleitorais. Agora, para a adoção do sistema de financiamento público de campanha, nós temos que, primeiramente, construir partidos políticos. Hoje não temos. São siglas para registro de candidaturas.
Alguns partidos estão aí denunciados como organizações criminosas, como a lavanderia de dinheiro sujo. Como vamos propor ao povo brasileiro o financiamento público de campanha nesse contexto? Com essa deterioração que alcançou esse nível, né? Primeiramente, temos que construir partidos políticos, adotar as normas rigorosas que inviabilizem legendas de aluguel, para que depois podermos alimentar a tese do financiamento público de campanha. Para hoje, eu prefiro a proposta do OAB, né, que tem o apoio da Transparência Brasil, tem apoio da CNBB e de outras entidades, mais de 100 entidades. Né? Uma proposta que estabelece financiamento privado de campanha por pessoa física e estabelece um limite para o financiamento de pessoa jurídica. Eu creio que essa combinação pode ser mais adequada nesse momento. Enquanto nós não tivermos, além de partidos políticos consolidados, verdadeiros, né, com identidade programática, que não sejam apenas uma organização cartorial, né, que apresenta imposições de cima para baixo, né, para negociar tempo de rádio e televisão, muitos partidos, siglas, não é? O senhor defende, então, nesse caso, a volta da cláusula de barreira? Sim, é uma norma fundamental, não para impedir o surgimento de partidos. Podemos ter quantos partidos desejarem, desde que a norma estabeleça que só terão acesso ao parlamento, às casas legislativas, ao fundo partidário, ao tempo de rádio e televisão, aqueles partidos que obtiverem um número de votos que tenha consistência. Por exemplo, 5% dos votos nacionais distribuídos pelo menos em 9 estados da federação. Né? Aí passa a ser um partido nacional, não é? E não apenas uma sigla colocada aí num balcão de negócios para alianças muitas vezes espúrias às vésperas do processo eleitoral. Uma outra questão fundamental, além da existência de partidos de verdade, é a existência de mecanismos de fiscalização, controle e julgamento, para que isso ocorra em tempo, né? Exista fiscalização e controle durante o processo eleitoral e julgamento também célere para evitar que alguém denunciado, alguém na condição de réu, exerça um mandato, conclua o seu mandato sem que o julgamento ocorra, porque isso tem acontecido. Então, no caso, o senhor defende algum tipo de reforma na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral? Não, a reforma na legislação, né, em primeiro lugar, e, evidentemente, a adoção de providências administrativas que permitam celeridade e eficiência na fiscalização e controle e também no julgamento. Isso é mais uma adequação administrativa do que propriamente uma mudança na legislação. Qualquer que seja a reforma política aprovada pelo Congresso, no seu entender, tem que passar também pelo crivo popular, ou seja, um referendo? Não, não há necessidade, não é? Eu acho que nós estamos discutindo há tanto tempo a reforma política e somos eleitos para exercer a representação popular. Eu não creio que, neste caso, seria adequado um plebiscito, até porque são temas complexos, né, que exigiriam um grande debate para a conscientização popular, e nós não creio que teríamos o tempo para isso, e que estamos em condições também de esbanjar recursos, né, gastar exageradamente para que isso pudesse ocorrer de forma eficiente. Bem, existem duas propostas agora em análise aqui no Senado que, coincidentemente, são de companheiros seus, são do seu partido, são dois tucanos, senador Serra e senadora Luísio Nunes, que estabelecendo o voto distrital para vereadores, inicialmente, se funcionar, seria estendido aos outros cargos que são eleitos proporcionalmente, deputado estadual e federal. O senhor é favorável ao voto distrital? Além dessas duas propostas, temos outras, né? E diferentes, iguais.
Eu sou favorável ao voto distrital misto, que possibilite ao eleitor fazer a opção por uma candidatura regional, né, local, e uma outra candidatura que possa obter votos no âmbito do Estado, né, como forma de estimular o surgimento de lideranças majoritárias. Que se você restringe a participação política de lideranças emergentes ao âmbito apenas da sua circunscrição, você estará desestimulando o surgimento de lideranças majoritárias na unidade federativa. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Cidadania. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui. Eu é que agradeço. Essa polêmica da reforma política ainda ganhará a estrada por bom tempo. Muitos capítulos ainda. E eu espero que o Senado e a Câmara, o Congresso, enfim, não esteja gerando falsa expectativa em relação à reforma política, porque ela não será panaceia e não será solução para todos os nossos problemas. Obrigado. As sugestões e críticas de você, telespectador, são fundamentais para o nosso aprimoramento. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Qualquer programa da TV Senado pode ser baixado nesse endereço. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.